trás de cada motorhome tem sempre uma história, um sonho. E eu adoro conhecer cada história, cada sonho dos motorhomes que a gente fabrica. Só que esse motorhome que está aqui atrás, ele tem uma história que vocês conhecem. É o motorhome mais esperado, mais tecnológico do Brasil. Esse motorhome foi equipado para ter uma performance 4x4 e para isso foram trocados os pneus por pneus de uso misto. Foi inserido para-choque de impulsão, guincho, snorkel. O step ele foi colocado na traseira, tem prancha de desatolamento, tem tanque extra para combustível e também está sendo instalado o 4x4. Além disso, foi feito o lift da suspensão, ou seja, um carro que está preparado, porque esse carro vai viajar para a África com Alê e Duda do Get Outside. Vamos conhecer um pouco mais esse carro? Quando assistimos pela primeira vez a um vídeo do Get Outside, sentimos uma energia diferente. Fazemos parte pessoalmente da comunidade deles, que aliás é formada por pessoas incríveis. Quando tivemos a oportunidade de conhecê-los pessoalmente em uma expo, foi emocionante. Pessoas carinhosas, acessíveis, e dali nasceu uma amizade. Infelizmente, no ano de 2024, além da notícia sobre a doença do Alê, veio também a confirmação de que não seria possível finalizar o projeto do motorhome que os levaria à África. Prontamente, nos oferecemos para assumir esse desafio. Aproveitamos ao máximo os materiais que eles já tinham e adaptamos às nossas normas técnicas. Durante todos esses meses da execução, tivemos o privilégio de conviver mais de perto com o casal. E o que descobrimos? Eles são ainda mais especiais ao vivo do que na tela. Todo o time criou uma conexão com eles. O motorhome foi fabricado com muito carinho e com toda a nossa experiência técnica de 11 anos. E para coroar tudo isso, organizamos um encontro em Uberlândia para que seus seguidores pudessem ver de perto a nova casa. E o resultado? Muito amor, muito carinho, muitos abraços. Claro que a casa não poderia seguir direto para a África sem antes ser testada. Os meninos tiveram uma super inspiração, a expedição Get Outside pelo norte da Argentina. E claro, topamos ir junto para apoiá-los. E como foi? As imagens falam por si. Muita amizade, muita cooperação, fogueiras, paisagens lindas e, como se não bastasse, uma surpresa musical em um lugar único. Agora que vocês conhecem a história, bora descobrir cada detalhe desse motorhome único. Duda, a gente quer saber um pouco sobre a parte interna, que eu sei que você teve uma participação decisiva. Então eu queria saber por que você escolheu esse layout, né? E as cores, todo mundo quer saber isso. Gente, primeiro eu queria dizer que eu tô muito feliz que esse carro representa um sonho pra gente. E tá aqui hoje, ai, vendo ele pronto, praticamente pronto, né? Um detalhinho ou outro que a gente ainda tem pra ajustar, mas ver ele lindo, assim, eu acho que ele ficou muito mais bonito do que o que a gente sonhava. Então, primeiro eu queria agradecer a Globe por ter construído com tanto carinho. Ai, que bom. Foram muito tempo de trabalho dos meninos, muita dedicação de todo mundo no projeto, então eu queria agradecer vocês por terem feito o nosso sonho ficar ainda melhor do que a gente podia imaginar. Vários detalhezinhos, eu entrei no carro e falei, nossa, tá incrível!
nem sei por onde começar a falar sobre esse projeto, mas inicialmente, pra quem não conhece a gente, eu sou a Duda, né? Eu viajo com a Lê, e a gente veio com a ideia de viajar o mundo por um tempo, e quando a gente começou a pesquisar como que a gente vai fazer essa viagem longa, veio a ideia de viajar de motorhome, que era uma forma da gente levar a nossa casa pra viajar junto com a gente, ter a nossa cozinha, ter a nossa cama no fim do dia, então era uma forma da gente estar sempre viajando, mas poder se sentir em casa. E aí a gente teve um motorhome, que era uma van, segundo motorhome, que era uma van, e a ideia desse terceiro motorhome que a gente já tá indo, que é a nossa casa há 5 anos já, que a gente mora num carro, era fazer uma casa menor. E aí a gente começou a pensar em projeto de fazer uma van menor e tal. E aí depois a gente falou, mas se essa é a casa que a gente vai querer passar um pouco mais de tempo, se depois a gente quiser ampliar a família, se as coisas mudam daqui pra frente, vamos testar algo completamente diferente. E aí veio a ideia de construir, né, o chassi em cima do carro de carga, que ficou incrível. E aí a gente começa a viajar nas possibilidades de layout, né? Hoje em dia tem tanta coisa no mercado que você fica meio assim. E a gente foi pro que a gente sempre achou que funcionou pra gente. Aqui atrás tem uma área de trabalho super legal, que é onde a gente tá sentado, também uma área de refeição que tem a mesa, que por outro lado também se transforma em cama. Essa mesa é elétrica, então, gente, é super prático. Você aperta um botão e ela desce e se transforma numa cama aqui. Aqui, isso aqui é uma janela para o mundo, que também foi feita com muito carinho. A Valkyrie e o Arthur são pioneiros nisso e tem muitos anos que eles já fizeram um carro com isso, que a gente foi ver, né? De que ano que era aquele carro? Eu acho que ele é 18. Que já tinha essa tampa. Então aqui a gente tem uma tampa que abre, um acrílico, para se a gente quiser ficar com isso fechado, só curtindo a vista, a gente pode. Senão a gente pode abrir o acrílico também e ir para a parte de trás aqui, que tem esse deck bacana. Aqui em cima a gente tem uma clarabóia que vai pro teto. Então a gente tem um deckzinho aqui, a gente consegue também ver os painéis solares, tem entrada de luz, então traz bastante iluminação. Aqui, como eu falei, a área de estar, a gente vive muito, fica muito dentro do carro, né? Por mais que a gente tenha esse carro para viajar, em várias situações às vezes a gente tem que trabalhar na estrada e tudo mais. Então a gente sempre pensa nessa área de sentar, né? Essa área de estar com muito carinho. E aqui ficou um espaço super amplo e também versátil porque se transforma em cama. Vocês vão ver aqui na frente, tem a cozinha toda equipada, com uma pia maravilhosa, filtro de água, tem um fogão com forno que é air fry, que é a primeira vez que a gente tem, geladeira 12 volts da Dometic, logo do ladinho. As duas janelas também, para quando a gente for cozinhar, a gente consegue abrir, né, para não ficar o cheiro dentro da casa. Tem uma prateleira aí, que ainda não está povoada, que é a prateleira da Alexa, então essa casa também vai ser uma casa inteligente. Muito espaço de armário. E aí, a grande estrela do projeto, sempre os nossos projetos, é o banheiro, na minha opinião. Que foi pensado com muito carinho. Por que a gente resolveu botar o banheiro na frente? Porque a gente tem essa ideia de amplitude, né, na parte de trás. Eu gosto do banheiro aqui, às vezes dá uma divisão e tudo mais, mas no nosso caso, como a gente gosta muito de cozinhar, prioriza essa sala de estar, a gente acha que o banheiro na frente, na nossa opinião, né, porque a gente gosta na estrada, acaba dando essa ideia maior de amplitude na casa. Então a gente gosta muito desse banheiro aí na frente, um porta-pote, um sanitário portátil, um sanitário que é numa gavetinha também que abre e fecha. E aí tem o chuveiro também, a área seca e úmida juntos. E aí o sanitário ele fica guardadinho enquanto a gente toma um banho. E a pia retrátil também, que foi uma coisa que a Globo criou pra gente nesse projeto, que a gente deixa ela fechadinha quando tá andando, e aí pra ter mais amplitude também dentro do banheiro, quando a gente quiser a gente fecha ela pra tomar nosso banho e tudo mais. E ali em cima, o que a gente pensou para esse projeto? A nossa prioridade era ter 2 camas, então uma cama que fosse fixa, que é a alcova, então a alcova nos proporcionou essa cama fixa, não tem que ficar fazendo a cama todo dia, e uma segunda cama, caso a gente queira, né, viajar com filhos no futuro, ou viajar com os nossos amigos, a gente tem essa cama aqui. E ter o banheiro também é uma coisa que sempre foi prioridade pra gente, porque como a gente vive no carro, ter esse espacinho pra gente conseguir tomar um banho confortavelmente também é algo que a gente priorizou aqui. E assim, eu achei que ficou a sua cara. E o grande desafio nosso, fábrica, né? É a gente conseguir atender e fazer com que cada carro seja especial e tenha a cara do dono. Então a gente tá muito, muito feliz de ter conseguido isso, Duda. Parabéns. Parabéns vocês pelo projeto incrível. Como eu falei, assim, ficou muito melhor do que a gente imaginava nos mínimos detalhes. Você olha os detalhezinhos aqui dessa casa. Ainda tem muita coisa pra mostrar, né? Sim. Assim, tem coisas assim que vocês não imaginam, que foi tudo muito bem pensado. Mas essa casa tá linda e não tenho dúvidas que a gente vai viver aventuras incríveis com ela pela África. Queria agradecer muito a vocês, a equipe, ao Eliel, aos meninos que se dedicaram tanto para esse projeto. Bom, pessoal,
Primeiramente eu vou apresentar para vocês o rack que a gente está desenvolvendo. É um rack totalmente modular em alumínio. A gente fez especial, personalizado aqui para o carro do Ale e da Duda. Ficou incrível. Vem cá que eu vou mostrar para vocês. Bom, a ideia aqui do projeto, eles poderem deslizar a placa fotovoltaica e aqui eles vão ter acesso a esse rack exclusivo com piso de alumínio, onde eles podem subir ou também colocar galões de combustível para poder transportar na viagem que eles vão fazer para a África. Ficou um espaço bem grande aqui, comporta até 100 kg em movimento. Ele é totalmente modular, sem solda e também não vai enferrujar em momento algum, porque é tudo inox e alumínio isso daqui. Ale, e na parte elétrica, o que vocês pensaram? Qual era a necessidade de vocês? Ó, são 5 anos morando em um carro, né? E a gente teve 2 motorhomes antes. O carro tá lindo, vocês já vão ver inteiro assim, mas para mim a prioridade foi a elétrica, porque no nosso caso a gente mora integralmente. Então nos dias que tá muito calor, a gente já passou por lugares que a gente não tinha opção de não estar dentro do motorhome. E aí teve um momento na América Central, acho que foi no México, que a gente estava medindo 50 graus dentro do motorhome. Quando veio para fazer esse carro, a gente pensou, cara, a gente precisa ter um conforto de ar-condicionado que, né, nos deixe a opção de poder trabalhar. E aí, a nossa necessidade de quem mora no carro, viajando por vários países diferentes, nos trouxe outra situação que é gás. A gente sai do Brasil com um botijão de gás e quando você cruza para a Argentina você já não consegue abastecer, porque o sistema já é outro. Então a gente pensou, vamos cortar o gás e também depender totalmente do elétrico. Mas a gente está falando de ar-condicionado, fogão de indução, forno elétrico, e aí você precisa de uma elétrica boa para isso, né? Então uma das coisas que a gente queria mais ter tranquilidade era o sistema elétrico. Quando o Ale nos procurou, né, pra gente estar fazendo o projeto dele, no caso a gente dimensionou o projeto especificadamente para ele, né? Quando a gente menciona a Victron, né, a gente menciona a Victron que a gente não quer só um sistema elétrico, a gente quer uma solução para quem está usando. Então aqui a gente quer tranquilidade, né? Justamente o que você falou. Eu quero chegar num lugar de 50 graus e botar tudo para funcionar e está tudo ok. Então nesse projeto a gente dimensionou algo para funcionar todos os equipamentos de forma elétrica, né? Então a gente não tem gás nesse carro e também com uma autonomia incrível. Então ele tem um rendimento de energia solar interessante, tem um rendimento através do motor, que são os Óreos, né? Como vocês todos já conhecem, já foi mencionado várias vezes. E também nós temos aqui as baterias de lítio, que vai dar essa autonomia. Então esse sistema ele foi dimensionado especificamente para o Ale e a Duda conseguir fazer uma viagem tranquila, sem nenhum problema. Então, para gerar energia, a gente tem nesse carro 3 formas. Os painéis solares são 1480 watts de painel, são 4 painéis. Ligar na tomada, claro, né? Uma fonte que nem sempre vai estar disponível, especialmente nos lugares que a gente vai, talvez isso não seja uma alternativa. E o alternador do carro, que acaba muitas vezes sendo a forma principal de geração de energia, porque às vezes a gente não vai ter o sol, às vezes a gente não vai ter tomada, mas a gente pode ligar o carro e poder gerar energia a partir do alternador. Aí o Flávio vai explicar mais os equipamentos da Victron que estão aqui dentro. Então, como a Ale mencionou, então essas 3 fontes de energia são suficientes para manter o carro funcionando perfeitamente. Então se um solar não estiver funcionando por conta de neve, né? No caso aqui, nesse caso, a gente vai estar na África, então na África vai estar bem quente, mas se por acaso o painel solar não funcionar, ele tem a opção do alternador e se não tiver alternador, é procurar uma tomada externa, então são formas confiáveis. Mas no sistema, a gente teve que tomar alguns cuidados, como o seguinte. Nesse sistema a gente optou por 24 volts, né, por conta do sistema ser muito grande. Então a gente colocou um inversor bem grande também para suprir o ar-condicionado, o fogão de indução. A gente tem a parte da lavadora, né, que é lava-roupa. Então a gente precisa de um inversor de capacidade interessante. Então a gente colocou um inversor de 5 kVA. Nós temos aqui a capacidade de bateria bem interessante também, que são 2 baterias de 24.200, que o Ale já até mencionou, né, em alguns posts. A gente basta aqui, são 10 kW de potência, 10 kWh. E uma peculiaridade que é o seguinte, como nós temos 24 volts, muitos equipamentos não existem ainda, ou são mais difíceis de encontrar em 24 volts. Então a gente teve que usar um conversor da própria Victron também, que são 12 volts. E assim você pode estar utilizando o 12 volts no carro, e você também pode estar usando o 24 volts em alguns equipamentos específicos, né? Às vezes são geladeiras, às vezes são um ar-condicionado 24 volts, então isso vai variar de motorhome para motorhome. Nesse caso, a gente está usando todas as possíveis, a gente está usando 12, 24 e 220 volts do inversor, então é bem interessante. Como o Ale mencionou, nós temos aqui 4 painéis solares, então a gente colocou uma MPPT um pouco maior para suportar essa carga, e do restante agora é só usufruir da capacidade dos equipamentos. Mas um ponto interessante desse sistema, que eu gostaria de mencionar que é importantíssimo, é o diferencial do sistema de automação.
que é o quê? Esse carro ele vai ter vários sensores da Rouvy, né? São sensores de temperatura, pressão, umidade, movimento, e isso nos permite, que é um sensor que conecta diretamente com o equipamento da Victron, então a gente consegue tanto monitorar na tela como tá, por exemplo, a gente tem 6 sensores de temperatura, então, por exemplo, quanto está a temperatura da cabine versus quanto está a temperatura do compartimento de bateria, quanto está a temperatura do compartimento de bomba d'água, e a partir daí a gente consegue automatizar algumas ações, né? Então, por exemplo, ligar um aquecimento em situações onde está muito frio nesse compartimento de bomba d'água, ou ligar alguma ventilação para poder tirar o calor se o compartimento de bateria estiver muito quente, por exemplo. Exatamente, esse é o ponto. A gente vai utilizar essa automação para ventilação do compartimento de máquinas, que a gente chama a parte onde está a parte elétrica, que é mais pesada, que tende a aquecer mais. E também nós temos um aquecedor para aquecer a água quando ela estiver prestes a congelar. Então esse sistema de automação vai ser importantíssimo para o ecossistema funcionar perfeitamente. Um ponto importante que é imprescindível num sistema da Victron não é só ter os melhores equipamentos, tá, gente? A gente está falando dos melhores equipamentos existentes no mercado, onde você não vê em nenhum outro local um sistema com monitoramento remoto, com sistema de automação, com sistema de tanques, tá? Mas sim a gente está falando de uma parte que é crucial, que é a instalação. Então a gente depende de uma ótima instalação. Como vocês podem ver, a gente vai passar para vocês, nós temos aqui uma instalação em perfeitas condições. Quando eu digo perfeitas condições, é o quê? Boa grimpagem dos terminais, o cabeamento correto, o sistema de proteção, fusíveis, disjuntores, né? Todos esses equipamentos fazem com que a instalação do sistema Victron não se torne única, mas sim imprescindível para o funcionamento correto, tá? Então, não basta ter os melhores equipamentos, tá? Então, se você for comprar um equipamento, tem que instalar com uma fábrica de confiança. No caso aqui, quem instalou foi a Globe Motorhome. Então, uma instalação impecável, com todos os terminais corretos, como eu mencionei. Então, isso faz toda a diferença para o sistema funcionar corretamente. E isso a gente vai ver na prática também. Quando eles forem para a África, vocês vão estar dando uma olhadinha como que esse sistema vai rodar, como ele vai funcionar e trazer os benefícios ótimos para o Ale e a Duda nessa viagem que vai ser incrível. O projeto Get Outside contou com uma preparação exterior minuciosa, aplicação de materiais de alta qualidade e um acabamento impecável, realçado pela pintura especial acetinada, exclusiva deles. Além disso, essa verdadeira máquina foi projetada para rodar o mundo com autonomia total. Sistema de baterias de lítio, 1.480 watts de energia solar, 100% elétrico, sem uso de gás. E o melhor, sem depender de energia externa. E para fechar com chave de ouro, esse motorhome recebeu conversão 4x4 com a Easy4, com acessórios para um visual overlander. E agora está pronto para enfrentar qualquer terreno com segurança e liberdade. Enfim, esse motorhome foi fabricado com muito carinho, muita dedicação, muito estudo por todo o time da Globe. E agora o que a gente deseja é que a Ale e Duda tenham uma viagem para a África de muita felicidade, de muita aventura, que eles se divirtam muito e que venha a África